Amigos, aqui mais uma vez estamos no nosso estudo e o tema que foi passado hoje foi o perdão. Né? O perdão é um dos sentimentos mais difíceis de se exercitar. Será que sabemos perdoar? Eu acho que não. Vamos tentar ver isso durante o estudo. Eu fui no dicionário procurar o que quer dizer perdoar. Eu vi que perdoar é sinônimo de desculpar. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou obrigação. Quer dizer, desculpar e perdoar são quase sinônimos. Em termos linguísticos, sim, perdoar é um sinônimo de desculpar. E talvez uma outra forma seja mais ou menos usada nos vários estados ou nos vários países de língua inglesa. No meu íntimo, né, apesar de saber que são sinônimos, eu sempre considerei perdão uma forma mais forte de sentimento. E a desculpa como uma coisa mais branda. Né? Como se pudéssemos dividir uma falta grave, poderia ser perdoada. Então, a falta leve poderia ser apenas desculpada. Durante o estudo, vamos considerar as duas coisas como iguais. E ao pedirmos desculpas ou desculparmos alguém, estaremos também pedindo ou oferecendo o perdão. Então, eu, nas minhas anotações, botei que perdoar é um caminho de mão dupla. Alguém pede e alguém dá o perdão. Isso acontece nas várias instâncias da vida. Entre marido e mulher, entre colegas de trabalho, entre empresas e consumidores. Sim, quem não erra? Todos erramos e todos pedimos desculpas e perdão por erros. Só pede perdão quem fez algo que não foi correto. O que significa que no futuro longínquo, quando o bem reinar em todo o planeta, nós não pediremos mais perdão, que não teremos feito coisas incorretas, mas sempre teremos que nos desculpar dos erros passados. E como espíritos milenares que somos, carregamos no nosso íntimo muitos erros, muitos mesmo. Qual de nós sabe os erros de outras vidas? Somos espíritos milenares, temos muitas encarnações nesse planeta, milhares de situações que deveríamos nos envergonhar. Mas hoje, graças à nossa evolução espiritual, já não cometemos tantos erros. Sim, nós já evoluímos. Hoje nós não cometemos erros como no passado. Hoje nós não cometemos mais crimes, não matamos mais ninguém, não cometemos desastres, não fazemos calúnias. Hoje nós já melhoramos. Longe de que somos de espíritos perfeitos. André Luiz usa no livro Missionário da Luz um termo que eu gosto muito, que ele diz que nós somos espíritos de classe média. Todos nós temos partes boas e partes piores, cada um com seu percentual. Mas em relação ao nosso passado, na maioria das vezes, nós não teríamos condições de suportar o conhecimento do que fizemos no passado. Foram muitos erros, Isso mostra para a gente, no livro Ação e Reação, André Luiz conta para a gente isso, o caso do Ascânio e do Lucas, que eles eram tarefeiros no plano espiritual, e queriam fazer uma ascensão para planos mais altos, até que foram levados a fazer pesquisas nos seus campos mnemônicos e a pesquisar o seu passado. E viram cometer os crimes do passado. E aí, no livro, André comenta que chegam para eles até que eles voltam a uma etapa da sua vida lá no ano 1400, onde eles fizeram alguns crimes e perguntam a eles se eles queriam continuar vendo coisa mais para trás ou não. E eles dizem que não. Para eles, aquele momento é suficiente. Depois, eles resolveriam aquilo, depois voltariam a procurar coisas mais antigas ainda que eles já haviam esquecido, como nós também esquecemos. Então nós não teríamos condição de suportar os nossos erros. Foram muitos erros, nós cometemos muitas falhas no nosso passado. E os espíritos estão sempre nos ajudando. Quer dizer, nós estamos sempre sendo ajudados, sempre, em todos os momentos da vida, porque eles nos entendem e nos ajudam. Muitas vezes aquele benfeitor junto de nós foi alguém que nós prejudicamos no passado. E hoje nós esquecemos. Um exemplo disso também está no livro Os Mensageiros, onde Ismalha e Alfredo são pessoas lindíssimas de se estudar, de se conhecer. Quem não ouviu falar da prece de Ismalha, uma das preces mais lindas que eu já li, dos efeitos que ela causa na população ao redor. Mas Ismalha e Alfredo eram casados na Terra e um ex-sócio de Alfredo, Paulo, cometeu um crime.
ele tentou uma investida sexual na Asmália, que não compareceu, era uma pessoa íntegra, correta, e através de fofocas conseguiu separar o casal. Depois ela acaba desencarnando, isso está no livro, e o Paulo, antes de desencarnar, ele comenta com o Alfredo o que ele tinha feito de errado, pedindo desculpas. Mas, infelizmente, era tarde, né, para se passar. Todos desencarnam em situações ruins, menos Ismália. E depois eles são ajudados, são orientados, e uma das coisas que eles fazem quando vão se reequilibrando é buscar o Paulo, aquele havia prejudicado eles. Vão se aproximando do enfermo, que ele necessitava da reconciliação. Então, no início, eles vão pela caridade, né? Lembra-se, fora da caridade não há salvação, eles iam ajudando a pessoa, mais tarde, aos poucos, foram adquirindo entendimento, foram tendo pena do Paulo, até que no final, eles tinham a verdadeira fraternidade, o amor por aquele que havia prejudicado a vida deles. Então, essa é a ideia. Com a proposta desse tema, perdão, me veio à mente esses dois aspectos básicos. Nós temos o modo de pedir perdão e o de perdoar. O que será mais difícil? É mais difícil pedir perdão ou mais difícil perdoar? Vamos ler um pouquinho, estudar um pouco sobre isso. Então, pedir perdão, muitas vezes, pede-se da boca para fora, sem sentimento. Isso não vale. Para muitos de nós, é mais fácil pedir o perdão ou pedir desculpas, mesmo que seja da boca para fora, ou seja, nem sempre pedindo desculpas, estamos realmente nos desculpando. Mas muitas vezes apenas usando uma expressão formal, desculpa. Mas no fundo não estamos preocupados em ter prejudicado alguém ou realmente estamos nos desculpando, nem ligando se o outro vai ou não nos desculpar. E nós espíritas sabemos que o mais importante para a gente não são as palavras, mas o sentimento que colocamos em ação. Então, se fazemos mal a alguém, é bem melhor nos desculparmos agora, enquanto ainda estamos reencarnados, do que deixar para depois do retorno à vida espiritual. Esse é o momento. Então, sempre podemos nos desculpar, né? É importante. E fazer a coisa certa. Então, um caso que me veio à mente quando eu li isso, foi um caso do livro Nosso Lar, o caso do Silveira. Silveira é um personagem que tocou muito no meu coração, porque ele passou por dificuldades, lembra? Ele, no livro Nosso Lar, André Luiz conta que o seu pai emprestou um dinheiro ao Silveira ficou doente, não tinha como pagar esse empréstimo e foi pedir perdão, não da dívida, mas que a dívida fosse adiada para eles poderem pagar. E o pai do André não permitiu isso. Ele perdeu tudo, eles desencarnam e se reencontram em Nosso Lar. Quando o André reencontra o Silveira, ele sente vergonha. Ele conversa rapidamente com o Silveira era um dos samaritanos, e vai até Narcisa, e explica para Narcisa e conta o que estava acontecendo. E Narcisa dá a ele o conselho, volte e converse com ele, se desculpe. Silveira é uma pessoa correta, vai te entender, vai te fazer muito bem. E é verdade. E assim eles voltam a se conversar, se abraçam, conversam. Então, a gente não pode perder a chance, né, da chance de desculparmos. Fizemos coisas erradas? Sim, vamos entender e nos desculparmos. Pedimos perdão, pedimos desculpas às pessoas. Mas muitas pessoas têm um orgulho muito forte e não conseguem nem pedir perdão, nem desculpas. Não conseguem falar essa palavra com sinceridade. Às vezes não conseguem nem falar sem sinceridade. São pessoas muito orgulhosas e egoístas que não conseguem admitir que podem errar, né? Pessoas existem assim. Você pode pensar que não? Sim, existe muita gente assim, que não estão preocupados se causaram algum dano a alguém ou magoaram alguma pessoa. É a filosofia do que se dane. Essas pessoas, na realidade, não encontraram o caminho certo ainda. Não têm um entendimento que um dia vão ter. Então, na verdade, essas pessoas merecem a nossa piedade. Porque ainda não conseguiram entender o que é a vida. Certamente vão ter muita dificuldade quando retornarem ao plano espiritual. E nós sabemos que todos vamos retornar, né? Viemos do plano espiritual e retornaremos para lá. Isso é a única coisa certa nas nossas vidas, sabemos disso. Então é importante pedir perdão sinceramente. Sinceramente. Devemos pedir desculpas ou perdão sempre que percebemos que não agimos da melhor forma. Ou mesmo sem perceber, quando prejudicamos ou magoamos alguém. Então, na verdade, pedir perdão é um ato de humildade, né, e mostra arrependimento. Nós todos temos o direito de errar, né? Tentamos errar o mínimo possível, mas infelizmente erramos. Às vezes sem pensar, por um ato
irrefletido, cometemos às vezes uma falha verbal, ofendemos alguém sem querer, isso acontece. Então nós podemos e devíamos pedir perdão sempre, sinceramente. Isso é importante. E podemos pedir perdão também a Deus? Será que podemos? Sim, lógico. Podemos e devemos pedir sempre perdão por tudo que fizemos de errado. Tudo que fizemos no nosso passado recente e antigo. Como eu falei no início aqui, quanto mal já não fizemos em nossas múltiplas vidas passadas. O que nós fazíamos na Idade Média, na Roma Antiga, no Egito. Então, se nós fôssemos espíritos melhores, não estaríamos aqui reencarnados. Mas estamos diante de outras esferas, né? Hoje estamos melhor. Nós todos somos espíritos milenares, não estamos aqui há pouco tempo, estamos aqui há muitos e muitos anos. E os anos passam, né? E nós estamos aqui aproveitando essa etapa encarnatória com o conhecimento espírita, que vem nos ajudar a entender mais a vida. Às vezes eu penso, o que seria de mim sem o espiritismo? Ai meu Deus, eu não consigo. Eu penso e, meu Deus, o espiritismo me ajudou tanto, eu acredito tanto nisso, eu acho que isso vem nos mostrar que existe uma vida após a morte, o que nós fazemos aqui, o que podemos fazer para nos melhorar. E uma coisa que a gente pode fazer é tentar errar menos. Se errarmos, pedimos perdão à pessoa e pedimos perdão a Deus. Se nós fôssemos espíritos melhores, não estamos aqui, já estaríamos em outros planetas. Hoje estaríamos voltando à Terra como missionários que nós não somos, né? Como são os casos de Chico Xavier, Divaldo, Bezerra e outros mensageiros da paz em nosso planeta, espíritos missionários. Então eu, nas minhas preces, sempre peço perdão por tudo que fiz, né? Pelo que fiz e pelo que ainda não tenho capacidade de perceber errado em mim mesmo, até porque nós não nos conhecemos, né? Nós fugimos de nós mesmos, né? Minha esposa fala que ela conhece muito mais a mim do que eu mesmo, e eu acho que é verdade, né? Às vezes a pessoa que está junto de nós passa a nos conhecer mais, passa a perceber coisas que nós às vezes temos dificuldade de perceber, né? Então também é um esforço desse autoconhecimento para percebermos aquilo que estamos fazendo de errado. Mas nesse quesito de pedir perdão a Deus, né, Deus sempre perdoa e sempre nos dá a chance para mostrarmos que sempre estamos arrependidos. Daí Deus tem inventado a reencarnação, que é a prova viva de que somos perdoados sempre. A reencarnação é uma nova chance de apagarmos temporariamente os nossos erros e voltarmos à Terra. Imaginou? Como seriam nós sem a reencarnação? Ainda bem que ela existe. Assim Deus nos perdoa e nos permite voltar à Terra, tentarmos outra vez, mostrarmos que erramos, como foi o caso do Ascânio, do Lucas, no livro Ação e Reação. Então, pedir perdão é fácil, mas realmente estar arrependido e querer mudar é diferente. Então, os grandes espíritos pedem perdão sempre pelos erros, pelas suas falhas. Quando eu estava pensando nisso, eu pensei num personagem que me marcou muito, que é no livro Brasil, o Coração do Mundo. Você lembra? Brasil, o Coração do Mundo conta a história do nosso país, do nosso Brasil, e uma coisa que marca muito é quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Nessa data, Ismael vai até Jesus conversar e fazer um planejamento para o nosso país. E aí Ismael conversa com Jesus pessoalmente, e Jesus chama então um espírito para ir até ele conversar com ele. Jesus chama Longinos. Imaginem só um espírito que participou de um diálogo, de uma conversa com Ismael e com Jesus. É um espírito de alta elevação. Jesus chama Longinos e pede para ele voltar ao planeta. Mas Longinos chega para Jesus e diz que ainda se lembra do mal causado a Jesus e pede perdão mais uma vez a Jesus. Longinos foi o centurião que estava com Jesus, estava no dia da crucificação. E ele vai se preparar para voltar ao planeta. Vai voltar como Dom Pedro II, né? Assim está no livro Brasil, o Coração do Mundo, com a missão de pacificar o Brasil, de unificar esse nosso país, né? Que precisa tanto de ajuda. Precisamos muito de ajuda, né? Sempre.
e Longinos volta para nos ajudar. E ajudou. Dom Pedro II foi o imperador que foi o mais republicano de todos. Alguém que era um democrata, que pensava em todas as pessoas. Mas eu botei também no meu script, né, que a maioria de nós já sabe pedir perdão. Mas será que já sabemos perdoar? Será? Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, abordou o perdão no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E ali ele diz que existem duas maneiras de perdoar. Uma maneira nobre, generosa, aquela que evita ferir o amor próprio da pessoa, evita ferir aquele que está sendo perdoado. Uma pessoa simples. E uma maneira menos nobre, onde aquele que perdoa impõe condições humilhantes ao que é perdoado. Quando aperta a mão, o faz com ostentação, para que todos saibam que ele é muito generoso. Então, do mesmo modo, Kardec fala do perdão dos lábios, o perdão do coração. Sim, é o perdão da boca para fora e o perdão de sentimento. Né? O perdão de sentimento é muito importante, perdoar realmente. E é difícil, né? Não é uma coisa fácil, com certeza não. Mas e nós, como fazemos? Né? Será que nós agimos de que maneira? O perdão, de que maneira? Bom, todos fazemos ou fizemos coisas erradas nessa e em outras vidas. Então todos precisamos do perdão de Deus. Mas ao mesmo tempo que pedimos perdão nas nossas preces, muitas vezes não perdoamos aquele que nos faz algum mal. Ao mesmo tempo, né, temos que pensar que perdoar é diferente de ser conivente. Uma coisa é perdoar, outra é ser conivente. Muitas vezes vemos coisas erradas ao nosso lado, em família, no trabalho, e é mais fácil pensar assim, eu tenho que perdoar. E muitas vezes é por quê? Muitas vezes é mais cômodo deixar rolar do que nos posicionarmos de maneira firme. É muito difícil fazermos essa avaliação. Quase todos sabemos pedir perdão, né? Mas perdoar realmente é difícil. Perdoar é não guardar mágoa, não ter raiva, mas também não é concordar com tudo. Não é ser conivente com os erros que vemos. Muitas vezes não podemos ser coniventes, né? Como disse, um colega de trabalho, a gente pode nos afastar dele. Mas e alguém da família? A gente não pode se afastar, né? E muitas vezes as pessoas da família vieram para junto de nós justamente para isso, para nós nos reafinizarmos. Então temos que sempre tentar. Uma coisa que ajuda muito é a prece. A prece vai nos ajudar sempre. Vai nos ajudar a pensar melhor, abrir nossas mentes, vai ajudar que os espíritos benfeitores nos ajudem. E todos nós temos espíritos ao nosso redor nos ajudando. Nós não estamos sós nesse planeta, vocês podem estar certos disso. Eu tenho certeza que sempre tem alguém que nos ajuda, nos orienta, nos insinua boas ideias. Às vezes não fisicamente, aqui junto de nós, mas à distância, nos guiando, nos orientando, nos jogando bons pensamentos. Mas eu também venho me questionando, né, que falamos sobre o perdão, sobre perdoar, sobre ser perdoado. E hoje temos um viés novo nos nossos estudos, na nossa vida, que é a área da espiritualidade. Está vindo forte dentro do nosso movimento. E o perdão, será que a falta de perdão pode prejudicar a saúde? Será que o perdão sincero vai ajudar em algumas doenças? Já se questionaram disso? Então, Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, comenta que a saúde depende de compromissos kármicos, mas também depende das ondas mentais elaboradas e mantidas por nós. O que isso quer dizer? Que, lógico, temos compromissos kármicos, temos dívidas passadas que têm que ser resgatadas. Mas as nossas ondas mentais, os nossos pensamentos, vão ajudar no nosso dia a dia, guiando o nosso pensamento para coisas boas ou ruins. Então, nossas ondas mentais podem ajudar ou piorar as nossas doenças, as nossas dificuldades físicas. Até porque nós sabemos que somos uma tríade, né? Nós somos corpo físico, corpo espiritual e espírito, interagindo harmonicamente. Sabemos que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, não é isso? Ou o perispírito, e vice-versa, um é reflexo do outro. Ou seja, o que causarmos no corpo físico, também estaremos causando no corpo espiritual. Daí a importância da conduta moral adequada, se manter bons hábitos de vida.
Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós somos um reflexo de nós mesmos. Sim, o nosso corpo espiritual é um reflexo dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E, consequentemente, causa de parte das nossas doenças. Sim, né? Parte das nossas doenças. Então, se eu cometi algum erro, eu vou colocar no meu corpo espiritual uma marca, boa ou ruim, de acordo com o que eu fiz. Então, se eu faço uma maldade com alguém, eu imprimo do mesmo modo aquela maldade no meu corpo espiritual. Então, se eu dou um tiro numa pessoa, se eu faço uma maledicência, tudo reflete em mim mesmo. Nós somos o reflexo de nós mesmos. E aí a gente vai ver que isso vai gerar uma boa parte das nossas doenças. Porque ao desencarnarmos, o corpo físico vai ser enterrado, mas o corpo espiritual não. O corpo espiritual vai com a gente, com as mesmas marcas. E um dia retornaremos à Terra com o mesmo corpo espiritual, com aquelas marcas, que vão imprimir marcas semelhantes no corpo espiritual, no perispírito. Mas, seguindo essa lógica, nós vamos ver que hoje já existem vários trabalhos na área médica, na área de saúde, mostrando a importância do pensamento na causa das doenças. Sim, existe muita coisa nova acontecendo. Hoje existe no Brasil a Associação Médico Espírita e a AME Brasil, a AME São Paulo, tem um material imenso, gratuito pela internet, mostrando coisas muito interessantes. Tem vários livros onde os autores abordam aspectos dos livros de André Luiz e transformam aquilo no conhecimento espírita, detalhando e explicando mais para a gente. Sutileza do texto que nós, às vezes, não percebemos aquilo que lemos tão rápido. Mas eu acho que nós somos espíritas e esse é o nosso conhecimento, é o nosso diferencial. E nós precisamos usar esse conhecimento. Então, se a gente parar a pensar em alguns pontos, nós estamos até à frente da medicina tradicional, que ainda não descobriu a existência do espírito, e nós já descobrimos. Então, a gente tem que usar esse conhecimento a nosso favor, né? A nos ajudar a entender a vida e passar pela vida com dignidade. Então, tudo que fazemos na nossa vida reflete no nosso perispírito. Se eu fumo, estou lesando o corpo físico, mas também o espiritual. E assim vai por tudo que fazemos a favor e contra nós. Ao desejarmos mal a alguém, né, ao abusarmos do egoísmo, da vaidade, da leviandade, da falta de amor, também estamos lesando o perispírito. Sim. Então nós temos que aprender a pensar e lembrar que o que pensamos se reflete em nosso corpo espiritual e no corpo físico. E que isso entra no perdão? O perdão é fundamental para a gente, né? O perdão vai nos ajudar a liberar um pouco essas energias, né? A mágoa que está dentro da gente. A mágoa vai como se fosse uma gotinha d'água num copo. É uma mágoazinha aqui, outra mágoazinha ali, e o copinho vai enchendo. Um dia o copo transborda. Então, aquele excesso de mágoas pode gerar doenças e nos prejudicar. Joana de Ângeles diz, nesse mesmo livro, Desperte e Seja Feliz, que a pessoa que tem propensão para o pessimismo, para o ressentimento, o desamor, elabora cargas deletéricas que são atiradas no corpo espiritual, produzindo inúmeros males. Sim. Do mesmo modo, Joana diz que disposições otimistas, afetuosas, bons pensamentos geram energias que vão refazer e recuperar os desarranjos do corpo físico e espiritual. Olha que coisa boa. Então, nós mesmos podemos nos ajudar, né? Com bons pensamentos, boas ideias, boas energias. E, lógico, na gênese das doenças, na causa das doenças, também existe a influenciação espiritual, que é muito grande nesse nosso planeta. Nós não estamos sós, né? Estamos aqui com muitos espíritos ao nosso redor, né? Espíritos que retornaram à pátria espiritual e que convivem conosco na Terra. Se nós temos um pensamento vigilante, eles não conseguem nos influenciar. Mas se eu tenho raiva no coração, mágoa, e não tenho perdão no meu íntimo, né, eu posso atrair companheiros com os mesmos sentimentos. Isso pode gerar um processo de obsessão ou de influenciação espiritual negativa. Na realidade, a maior parte dos casos de obsessão vem da falta de perdão. Se a gente for ver, uma grande parte dos espíritos atendidos nas reuniões mediúnicas das casas espíritas tem no seu íntimo a raiva e a falta de vontade de perdoar. É impressionante.
Isso está na literatura espírita e está nas reuniões mediúnicas de quase todas as casas. Com a raiva em seus corações, esses espíritos se afastam dos seus familiares, dos seus amigos, poderiam ajudá-los quando desencarnaram. Mas se aproximam daqueles que nutrem sentimentos de vingança. E a vingança, a raiva, a falta de perdão, os levam para locais piores, ou os mantém aqui ainda preso na superfície do planeta, o que é muito ruim. Nós precisamos encontrar um caminho, e uma boa parte disso é ter bons pensamentos, tentar perdoar sempre. Foi isso que Jesus disse. Devemos perdoar 70 vezes 7, cada dívida, ou seja, perdoar sempre. Isso é fundamental para a gente. Mas, continuando ainda na ideia da espiritualidade, uma coisa interessante foi que a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou em 2019 algumas diretrizes para a utilização da prevenção da doença cardiovascular. Essas diretrizes estão na internet, pode ser acessado por qualquer um. É o capítulo 9 dessa diretriz, tem muita coisa cardiológica específica para os cardiologistas, mas que a gente pode ler o capítulo 9, que fala sobre a espiritualidade, que é muito interessante. Foi a primeira vez que uma sociedade médica colocou um capítulo sobre espiritualidade e fatores psicossociais na medicina cardiovascular. O artigo fala em espiritualidade e religiosidade, dizendo que são recursos valiosos utilizados pelos pacientes para enfrentar as doenças. Sim, as doenças cardiológicas, porque é uma sociedade de cardiologia, mas que pode nos ajudar a ajudar em várias doenças, em vários aspectos. Lógico, é um capítulo grande, que eu separei um trechinho para a gente entender. A sociedade fala, né, que o perdão tem múltiplos efeitos nos aspectos emocionais, fisiológicos, psicológicos e espirituais. O perdão reduz o estresse e o uso de medicamentos, melhora o suporte social, melhora a relação entre as pessoas, melhora o autocuidado de saúde, se as pessoas passam a se cuidar mais, né? Tem mais visão. Ele cita um trabalho publicado numa revista inglesa, Psychology and Health, e ele fala dos efeitos de uma intervenção de perdão em pacientes com doença arterial coronariana. Pessoal, é um trabalho científico, publicado numa revista inglesa, não é revista brasileira, isso não é espiritismo. Isso é uma parte científica mostrando que o perdão pode nos ajudar fisicamente. Então, eles citam que lá eles têm técnicos, psicólogos treinados para o perdão, para ensinar as pessoas a incentivarem o perdão. Então, eles pegam 32 participantes que tiveram um infarto, né, e pegam essas 32 pessoas, dividem em 2 grupos e acompanham esses pacientes. Um grupo de pacientes passou por 10 sessões com esse psicólogo na terapia do perdão, sendo avaliados, foram reavaliados depois em 6 meses, com alguns exames cardiológicos, exames médicos, mostrando que o grupo que tinha a terapia do perdão teve um melhor resultado que o outro grupo controle, que não teve o perdão. Isso vem mostrando que já existem inúmeras outras pesquisas na área da saúde, fazendo abordagens emocionais no tratamento de algumas doenças. E muitos trabalhos mostram isso, que o perdão vai nos ajudar, né? Nos ajudar a melhorar também as doenças físicas. Mas perdoar não significa necessariamente esquecer a mágoa. Eu entendo disso, né? Às vezes tem fatos dolorosos que são difíceis de esquecer, né? São difíceis. Nós podemos tentar minimizar o sofrimento. É difícil? Sim, é difícil, não é fácil. Perdoar é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis de se conseguir na nossa evolução espiritual. Mas o principal problema de não perdoar é que a gente vai perdendo as coisas boas da vida. A gente vai se focar aonde? Na vingança, no ódio, na raiva, e vamos perder coisas boas. Se nós focalizarmos nossa atenção em quem nos feriu, vamos ficar, às vezes, sem condição de perceber quem nos ama e aquele a quem amamos. Então, o perdão traz implicações para a saúde física e mental e nos ajuda a nos reerguermos, nos ajuda a nos prepararmos melhores para a vida. Eu trouxe aqui algumas situações para a gente questionar, situações práticas, que eu botei assim, para a gente questionar com vocês, né? Mesmo sendo um estudo online, vou colocar algumas situações bem rápido, que é o seguinte: imaginaram situações simples do dia a dia. Você marca de ir numa festa com um amigo e ele fica de te pegar no carro, mas ele esquece de você e vai embora. E aí? É fácil desculpar?
Sim, uma situação fácil. Uma outra situação, digamos que um homem ou uma mulher descobre que o seu marido ou esposa teve um filho de outra durante o casamento. E aí? Já peguei um pouco mais pesado. Quem é que perdoaria? Pensaram? Vocês estão com perdão no coração? Vocês perdoariam o seu marido ou esposa? É uma situação. Tá? E vamos a uma outra situação. Digamos que um amigo de trabalho na sua frente se comporta com educação. Te chama de amigo, meu chapa. Mas você descobre que lá na sua ausência ele fala mal de você. E aí, o que você faz? Perdoa? São situações para a gente pensar. E cada um que me ouve aqui deve ter também no seu íntimo situações como essa, que vai parar e pensar. E aí, eu perdoaria? Então, eu acho que nós não devemos revidar nem desejar mal a ninguém. Lógico, alguns vão ter dificuldade de perdoar, com certeza. Alguns vão ter dificuldade e muita dificuldade. Mas a gente tem que entender. Uma pessoa assim que a gente conhece no trabalho, a gente pode tentar evitar e procurar outro caminho. Mas se for um familiar está com a gente, fica mais difícil. Então o que fazer? Perdoar, conviver, tentar se aproximar, esse é o gancho. Muitas vezes você, ao procurar a pessoa, refazer os seus laços, sabe que a pessoa tem às vezes uma implicância contigo e aquilo pode ser quebrado. A gente pode tentar conviver melhor, né? Afinizar esses laços. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então a gente sempre pode nos esforçar, podemos nos esforçar sempre nisso. E para a gente terminar esse estudo, eu queria trazer um exemplo que eu acho muito bonito, que é o exemplo de Paulo na estrada de Damasco. Né? Todos conhecem a história de Paulo. Jesus aparece a ele e o chama para o trabalho. Reparem, Jesus não disse a Paulo que o perdoava, mas Jesus demonstrou a Paulo o seu perdão. Como? Convidando-o para o trabalho e mostrando o caminho a seguir. E Paulo foi quem ergueu a igreja de Jesus. Paulo foi o guerreiro, o batalhador, e que ele mostrou trabalhando, sim, o perdão. Ele não precisava pedir perdão. Só dele fazer o que ele fez, já mostrou o trabalho que ele tinha que fazer. Então vamos ter isso nos nossos corações e usando isso. Né? O exemplo de Paulo no nosso dia a dia. Sabendo que isso podemos nos esforçar mais, exercitarmos mais, trabalharmos mais, é uma forma de mostrarmos aos Espíritos que estamos pedindo perdão pelos nossos erros. Meus amigos, muito obrigado por tudo, muita paz, muita amizade em vocês. Abraço em todos.
Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe